E agora há pouco, o Senado aprovou o projeto que cria regras na tentativa de combater a adultização de crianças na internet. O texto, que tem origem no Senado, voltou à casa depois que a Câmara fez modificações. Agora, a matéria segue para a sanção presidencial. O projeto passou pelos senadores de maneira simbólica, entretanto, Carlos Portinho, Eduardo Girão, Jaime Bagatoli e Luiz Carlos Reis se manifestaram contra. O projeto estabelece uma série de obrigações aos provedores de serviços digitais. Entre as medidas estão a garantia que exista a vinculação das redes de crianças e adolescentes a um responsável e a remoção do conteúdo considerado abusivo. A gente chama já os nossos comentaristas para falar sobre os trabalhos do Congresso Nacional, Dora Kramer aqui no nosso telão e o Nelson Kobayashi aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu começar, Dora, pedir a sua licença para começar pelo Koba para falar sobre a questão jurídica envolvendo isso. Claro, falta a sanção presidencial, mas de qualquer forma, o Congresso, quando quer, aprovou uma proposta muito rápida. Será que na prática isso vai funcionar, Kobayashi? Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago Berraich, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Deve funcionar. A lei vai virar lei, tudo indica que haverá a sanção presidencial e isso virando lei é para ser praticado. E ser praticado sob pena de sanções. Eu não sei exatamente se o texto prevê essas sanções, porque é importante que haja também algum tipo de punição para aquela empresa que não cumpra integralmente o que diz a legislação, em especial em relação aos cuidados que deve haver com cada menor, cada criança, adolescente que tenha acesso às redes sociais. Só deles terem acesso já se gera uma outra discussão muito grande, né? Se é correto, se é incorreto. O fato é que agora a legislação atribuindo o vínculo direto entre o perfil que é identificado como sendo de uma criança para um adulto, isso já vai facilitar e muito o controle, e mais do que o controle, Thiago, também a responsabilização dos tutores, dos pais, dos genitores de uma criança que eventualmente tenha acesso a conteúdos inapropriados. É claro que o grande objetivo não é punir ninguém, o grande objetivo é proteger as crianças, mas infelizmente no Brasil às vezes a gente precisa demonstrar algum tipo de punição para que haja cada vez mais responsabilidade, principalmente quando a gente fala de cuidado de menores. Bom, Dora Kramer, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se o Congresso quer, o Congresso aprova, ouviu a sociedade, os clamores, a repercussão daquele vídeo do influenciador Felca. E agora é saber, o presidente Lula deve promover a sanção, mas isso mostra que o Congresso funcionou para esse caso. Dora, boa noite, bom trabalho para você. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, funcionou e a gente vê, quando há uma unidade, uma compreensão de que há um assunto de interesse urgente, já havia, o Senado anteriormente já havia aprovado esse projeto, foi para a Câmara e modificado, volta para o Senado, enfim, está maduro. A única coisa, aí sempre vou botar um senão, é isso servir de salvo-conduto para que outras pautas de interesse, aquelas pautas da legislação em causa própria, que nós vamos falar já em seguida, isso serve de salvo-conduto. É como se o Congresso fizesse algo do interesse da sociedade, óbvia necessidade, e depois isso servisse assim como de licença para fazer outras coisas, aprovar outras pautas que são de interesse corporativo apenas do Congresso. Agora, em seguida, é esse projeto da exploração, contra a exploração, para combate de exploração das crianças e dos adolescentes. Agora vem o mais complicado, que são os dois projetos que o governo tem prontos para apresentar ao Congresso para regulamentação das plataformas digitais, das chamadas Big Techs. Esse é que vai ser, se houve ali uma oposição lateral nesse projeto da exploração das crianças, na regulamentação das Big Techs vai ter uma oposição forte e ainda a expectativa de que possa haver reação do governo americano. Pois é, esse que é o ponto, né, Kobayashi? Porque o Congresso Nacional, como o próprio Supremo diz, não se posicionou sobre essa discussão. Outras propostas lá atrás, a questão que falava sobre as fake news, que é um ponto que não está nesse projeto das Big Techs, pelo menos é o que
indica, ao que tudo indica, não está realmente. Mas eu pergunto para você de que forma o Congresso vai se posicionar sobre isso, ou se mais uma vez o Congresso não vai fazer essa aprovação, ou pelo menos essa discussão, se é válido ou não é válido. É interessante, né, Thiago? Porque aquele projeto, o PL das fake news, que por muitos foi chamado de PL da censura, ele teve o seu regime de urgência aprovado na ocasião e mesmo assim até hoje não foi votado, foi totalmente engavetado. Justamente porque se fosse votado seria, pelo que tudo indicava, seria arquivado, não teria votação suficiente para que se transformasse ali em lei. Claro que depois teria ainda a necessidade de passar pelo Senado Federal também, relatoria do ex-ministro, do deputado Orlando Silva, aqui de São Paulo. A questão é saber como esse novo texto vai se apresentar em relação àquele anterior, porque se vier um copia e cola, se vier algo muito parecido, a tendência também tem muita resistência no Congresso Nacional. E a discussão é aquela que todo mundo já sabe. A necessidade de regulamentação de redes sociais que deve acontecer em determinada medida versus a liberdade de expressão de muitas pessoas de se manifestarem, manifestação do pensamento, até liberdade de imprensa em relação à utilização das redes sociais também. Então, há uma grande expectativa em relação ao texto que virá, se haverá novamente este fla-flu, esta questão posta em debate, e se isso for para o debate, a tendência é que a oposição tenha mais força, como teve no passado.